Nós vimos na reportagem que o encontro dos países do BRICS foi a motivação inicial para os Estados Unidos prometerem a taxação de 50% sobre os produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. O presidente Lula informou que irá buscar negociar essas tarifas, mas caso não seja possível, deve aplicar a lei da reciprocidade. Para o agro, algumas das produções mais impactadas serão café e laranja. Para se ter uma ideia, quase metade dos 3 milhões de litros de suco consumidos por ano nos Estados Unidos vem daqui do Brasil. Além disso, só nos 5 primeiros meses desse ano, o país já importou 2,9 milhões de sacas de café brasileiro. Para abordar os impactos nessas cadeias, nós vamos conversar com o Márcio Ferreira, presidente do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Secafé, e o diretor executivo da Citrus BR, o Ibiapaba Neto. Bem-vindos ao Hora H do Agro. Muito obrigada pela participação de vocês, pela disponibilidade e por toparem fazer essa dobradinha aqui para a gente conversar de duas cadeias que estão no foco desse noticiário e, óbvio, no foco dessas discussões, né? Queria começar tratando com vocês o que eu tenho ouvido nos últimos dias aí, de que o café da manhã dos Estados Unidos está ameaçado, pode ficar mais caro. A gente está falando aí que, pelo menos o suco de laranja, mas se eu não me engano, o café também tem tarifas de 10% hoje. Então, a gente está falando para uma caminhada aí de 60%. Como que a gente interpreta esses números? Quais os desdobramentos para os negócios das respectivas cadeias que vocês representam, inclusive para o consumidor brasileiro? Vou começar falando de café. E aí depois eu passo para o suco de laranja e aí a gente vai fazendo essa dobradinha. Obrigada pela participação de vocês. Oi, Mariana. Um prazer estar aqui com você e os telespectadores da Jovem Pan. Meu amigo Ibiapaba também. Bom, os Estados Unidos, que é o maior consumidor de café do mundo, onde o Brasil tem uma participação da ordem de 35%. Olhando o ano passado, os Estados Unidos importou 8,1 milhões de sacas de café e o Brasil exportou 50 milhões de sacas. Então, algo da ordem de 16% das nossas exportações. A tarifa já de 10% já era algo que incomodava. Inclusive, nós tivemos nesse dia 2, 3 e 4 o 10º Coffee Dinner Summit do Secafé, reunindo 35 países em total de 2.000 pessoas na cidade de Campinas, onde esse assunto tarifa já estava sendo debatido junto com a iniciativa privada, a liderança da indústria americana de café e também representantes do governo federal. Para nossa surpresa, veio o adicional de 50%. Quais são os impactos que a gente tem? Primeiro, a gente tem que considerar que a produção mundial de café ela está muito ajustada em relação ao consumo. Obviamente que a gente espera que essa produção venha a aumentar, porque o consumo também aumenta e em condições climáticas favoráveis, a produção deve aumentar a partir do próximo ano. Ao mesmo tempo, a gente sabe que tarifas impactam tanto o consumidor final quanto o país produtor. Fato é que, quando aplicadas tarifas, a Bolsa de Nova York e a Bolsa de Londres, respectivamente arábica e o canéfaro, que é robusta e conilon, eles vão se ajustando para baixo, balizando um novo valor sobre o qual incide a tarifa, e aí ainda assim pesa para o produtor, porque cai o preço, pesa para o consumidor, porque agrega 50%. O que a gente espera, de fato, é que, num dado momento, e o governo federal já acenou que vai ter diálogos com as lideranças do agro brasileiro, principalmente café, laranja e outros, para tratar esse tema. E a gente espera a oportunidade de mostrar a importância, não, obviamente, da cafeicultura para o Brasil, mas um dado interessante é que, para cada dólar exportado para os Estados Unidos, gera 43 dólares na economia americana. 2.200.000 pessoas trabalham com café nos Estados Unidos. A maior rede de cafeteria é dos Estados Unidos e o café representa 1,2% do PIB americano, que, se não me engano, é 12 vezes maior do que o PIB brasileiro. E o café no Brasil representa 0,89% do nosso PIB. Então, o café tem uma participação importantíssima na economia americana. Além do que, o café não é produzido em território americano, não compete com nenhuma cultura e isso é favorável na hora de negociação. A gente espera
que a gente venha a ter um posicionamento mais flexível e diálogo da parte dos dois governos. Muito interessante esses números para a gente ter a dimensão de como que o café importado por eles movimenta a economia deles, mesmo eles não tendo essa produção própria, né? Ibiapaba, obrigada também pela disponibilidade. Queria que você trouxesse, então, a perspectiva do suco de laranja, porque eu sei que existe aí realmente uma preocupação de, inclusive, fala-se aí de tornar o setor inviável pela questão dessa taxação que passa de 10% para 60% se for concretizado. Quais que são as principais análises do lado daí, por favor? Bem, boa tarde, Mariana, meu amigo Márcio. Já tomei muito café com o Márcio tomou muito suco comigo, viu, Mariana? Então nós somos colegas aí de trincheiras. Bem, que ótimo. Vamos lá. Para a gente enfim, a gente foi pego de surpresa com essa tarifa, como você bem colocou, já havia uma tarifa de 10%, e quando a gente coloca que o aumento de tributo na nossa cadeia, ele é de 533%, né? Então, assim, isso que o suco de laranja, ele já pagava ali uma tarifa importante de $415 por tonelada. Vamos lembrar, a Flórida, ela é um produtor de laranja, mas é um produtor de laranja que perdeu muito protagonismo nos últimos anos. A Flórida chegou a produzir, num passado recente, 150 milhões de caixas de laranja, que é a medida que a gente usa, e nesta safra passada ela finalizou com apenas 11 milhões de caixas. Bem, nesse período, o Brasil sempre se colocou como uma produção complementar à produção da Flórida. O Brasil sempre serviu ao mercado americano como um suporte, um pulmão. Quando falta o suco da Flórida, o Brasil sempre então complementando. Chegamos a um ponto que hoje, um pouco mais de 70% das importações de suco de laranja feitas pelo mercado americano vem do Brasil. Então é muito difícil a gente imaginar que esse mercado ele consiga continuar nos padrões de consumo que ele existe hoje sem esse fornecimento do suco de laranja brasileiro. E aí você tem uma cadeia de valor muito sofisticada também nos Estados Unidos. Tem grandes marcas lá de grandes grupos empresariais, empresas genuinamente americanas, que têm no suco de laranja brasileiro a principal matéria-prima para poder rodar os seus negócios. Então, sem esse produto, você tem sérios problemas para você conseguir remunerar o seu capital que está investido naquela fábrica. Você não faz com que o produto chegue na prateleira, você perde exposição de gôndola e todo mundo perde nessa história. Perde a indústria americana, perde a indústria brasileira, o citricultor brasileiro e acaba sendo esse perde generalizado. Da nossa parte aqui, Mariana, eu acho que o que é mais grave nessa história é que hoje, tomando o preço da bolsa como referência, 70% do valor hoje é imposto. Então, do que é a cotação em bolsa, a gente pegando aqui o conceito FOB, em que você tem o valor de referência e você vai tirando ali os valores, né, os seus custos de impostos, custos aduaneiros, enfim, desembaraço, etc. Só de imposto vai ser 70%. Então, sobra muito pouco para remunerar a cadeia. E, obviamente, ninguém gosta de trabalhar com prejuízo. Então, nesses padrões de hoje, fica inviável. Repassar a tarifa também é muito difícil. Algumas dessas empresas americanas hoje não têm margem para conseguir repassar essa tarifa para o consumidor. Então, fica esta sinuca de bico, literalmente. Por essas e por outras, eu faço coro aqui com o meu amigo Márcio. A gente espera que o governo brasileiro continue o caminho do bom diálogo. Itamaraty possui técnicos altamente qualificados. A gente tem ali a elite do nosso funcionalismo público também está ali no Itamaraty, e a gente espera que o bom diálogo aconteça e o bom senso prevaleça. E aí que em breve podemos brindar com café e com suco de laranja, com certeza. Com certeza, todo mundo ganha se esse brinde for mais amigável para o bolso de todo mundo, né? Agora, vocês estão tocando então nesse ponto em relação à expectativa da postura do governo brasileiro. Eu queria explorar um pouquinho mais com vocês sobre isso. O Márcio citou aí, por exemplo, a sinalização do governo em fazer um encontro com as cadeias produtivas
Imagino que vocês com certeza estão nessa lista aí para reunião. É uma reunião para a semana que vem, é uma reunião em caráter de urgência. Queria entender um pouco o que vocês já podem sinalizar para a gente desse bastidor, porque isso é muito importante, porque a gente está falando não só de Itamaraty, como o Ibiapaba comentou aqui, mas o próprio Ministério da Agricultura, Ministério da Fazenda, são várias pastas que vão ter que estar ali coordenadas. E a própria Frente Parlamentar da Agropecuária já pediu cautela nesse sentido, está pedindo também um tom de diplomacia perante os Estados Unidos. O que vocês estão esperando de fato? Queria entender um pouco essa possível reunião que vem acontecer aí. Márcio, eu vou voltar com você porque foi você que deu a deixa da reunião, mas eu imagino que o Ibiapaba também esteja por dentro, já que vocês estão sempre tomando café e suco juntos. Nós ainda não temos, Mariana, a data ainda definida. Obviamente que a gente espera que seja em prazo muito curto. O governo, obviamente, vem em contato com as lideranças e pede informações não só sobre o mercado americano, mas sobre o mercado em geral. E é o que você falou, a gente realmente espera pelo diálogo. Nós tivemos já algumas conversas a nível de Ministério da Agricultura. Neste evento, inclusive, da semana passada, o vice-ministro, o secretário Rua, estava conosco. Também o secretário Guilherme Ramos também estava conosco. O ministro do Trabalho também estava conosco, quando o Secafé fez adesão ao Pacto do Trabalho, Pacto Social. Então, esse diálogo por parte do setor café, e entendo também de outros, já existe com o governo. A gente tem tido reuniões importantes, num diálogo profundo, e o que a gente espera realmente é muita sintonia e, ao mesmo tempo, pragmatismo, né? A gente sabe, por exemplo, que o Brasil sofre tarifas também em outros países. Não da ordem de 50%, mas há países onde a gente exporta, por exemplo, café solúvel e é onerado em 20% ou mais do que isso. E daí até uma oportunidade para que nós olhemos também esses outros destinos. Agora, falando de Estados Unidos, dentro desse contexto que a gente tem de reciprocidade, em que o Brasil, na balança comercial, ela é mais favorável aos Estados Unidos do que o próprio Brasil, e ao mesmo tempo, nesse contexto político, há que se requerer, como o Ibiapaba bem colocou, um trabalho dos técnicos que são muito bem preparados, junto com o setor privado, e eu sempre digo que política é trabalhar em conjunto para acharmos as soluções que sejam, vamos dizer, um ponto de equilíbrio entre as duas partes. E é esse o objetivo que nós vamos buscar. Nós não podemos abrir mão do mercado americano, nem os Estados Unidos podem abrir mão do café brasileiro, porque o café brasileiro ele é o mais competitivo e ele entrega 90% do valor de exportação, até 94% do valor de exportação, deduzidas as despesas, direto para o produtor. É aquele que mais repassa na cafeicultura do mundo inteiro. Outras origens repassam 60%, 70%. Então, quando você fala em um mundo que demanda rastreabilidade, sustentabilidade, respeito social e trabalhista, o café já faz todo esse trabalho. Quando você olha o nosso Código Florestal, que protege entre 20% a 80% de toda a área onde tem café, e onde tem café o IDH é mais elevado em todos os municípios. Então a gente tem o trabalho social e o trabalho econômico, o ESG que a gente fala. E não nesse contexto do que é o nosso café palatável para o consumidor, não só nos Estados Unidos, qualquer país, esse é o nosso cartão de apresentação. Nós não podemos ficar sem o maior consumidor e eles não podem ficar sem um café tão comprometido como o café brasileiro. Perfeito. Ibiapaba, na sua perspectiva, essa reunião, essa possível reunião com o governo, vocês gostariam de pleitear o quê? Sendo que, se eu não me engano, corrija se eu estiver errada, mas a gente está falando que 95% da produção brasileira de suco de laranja é exportada e desses 95%, 42% vai para os Estados Unidos. Então também é um volume considerável, né? É isso aí, Mariana, vamos lá. Eu acho que aproveitando a palavrinha que você usou, vamos colocar aqui as coisas em perspectiva, né? Hoje é dia 11, o anúncio pelo presidente Trump foi feito no dia 9, basicamente no final do dia. A gente teve ontem, o dia 10,
praticamente todo mundo querendo entender e apagando incêndio. E hoje é efetivamente, acho que o primeiro dia que o governo tem para tentar se organizar. Então a gente também precisa dar esse respiro para que eles possam conversar entre eles e que possam se organizar e organizar esses encontros. Bem, ontem eu conversei com o ministro Fávaro, ele muito gentil, entrou em contato com a Citrus BR, retornando aqui nossa ligação. Ele tem plena consciência das dificuldades que a gente vai enfrentar nesse processo, o tamanho do mercado americano para o setor de suco de laranja brasileiro. Nós temos outros mercados de interesse, enfim, que o Ministério da Agricultura já vem trabalhando com a gente, já não é de hoje. Esse é um trabalho que ele é um trabalho contínuo, sabe, Mariana? Não é uma coisa assim que, vamos começar a trabalhar novos mercados agora que os Estados Unidos fecharam as portas, vamos colocar assim. Não, esse trabalho ele é feito diuturnamente por todos os setores e pelo governo já, pelo Estado brasileiro, vamos colocar assim, o Estado brasileiro, independentemente do governo, faz esse trabalho de abertura. Bem, qual que é o problema? O problema é que o mercado internacional ele não é feito de escoteiros, né? Então, assim, a gente não tem nós não temos uma disponibilidade de mercados que estão de braços abertos para os produtos brasileiros, porque os produtos brasileiros são realmente competitivos. Então, para todo mercado que a gente quer entrar, que a gente quer diminuir uma tarifa, como o Márcio colocou, e nesse ponto acho que os dois setores são muito parecidos, são dois setores em que eles são abertos do ponto de vista de exportação. Você pode exportar, você não tem uma barreira fitossanitária, por exemplo, mas você tem ali sérios problemas tarifários que às vezes inviabilizam as exportações. A gente pode dar um monte de exemplo aqui. A Índia, por exemplo, que é um dos países que faz parte do BRICS, tem uma tarifa de 30% e mais um imposto interno que chega a quase mais 30%. Então, o sobrepreço para o consumidor na ponta é altíssimo. Coreia do Sul, que não produz um pé de laranja, tem uma tarifa de 54%. E agora, recentemente, a gente conseguiu uma cota de 6 mil toneladas a 10%. China tem diferentes tarifas, e a mais alta chega a 30%, a mais baixa é de 7%, e 7,5% no caso, e a gente vem trabalhando isso faz alguns anos. Então, claro que, obviamente, que uma gestão de alto nível do governo brasileiro, em nível de presidência da República, junto com as contrapartes, ela pode sim trazer algum efeito. O ponto é, esses mercados estão sendo discutidos faz tempo e não necessariamente você tem a estrutura necessária para que você consiga destinar o seu produto. No caso do suco de laranja, assim, para a gente deixar muito claro, não é você enviar o produto. Você precisa enviar o produto, ele precisa ter uma indústria de envase. Essa indústria de envase, ela precisa ter canais de distribuição. O investimento dessas linhas de envase é gigantesco. Então, assim, você pode até ter alguma capacidade nesses mercados que pode ser ampliada, mas você não vai conseguir absorver um mercado de 3 bilhões de litros, que é o tamanho do mercado americano, do dia para a noite. Só para te comparar, tá? O mercado americano, ele é de 3 bilhões de litros. O mercado brasileiro é de 300 milhões de litros. Então você pensa, tudo que você vê de suco de laranja no supermercado do Brasil, que já vê alguma coisa, nos Estados Unidos é literalmente 10 vezes mais. Muito maior, então, sim. assim, é muito desproporcional. Então, assim, grandes desafios pela frente, mas grandes oportunidades também para resolver essa história na diplomacia.